Este podcast é uma produção CCJ Studio. O CEPUOP apresenta Ufologia de Quintal. Olá, terráqueos! Tudo bem com vocês? O negócio é o seguinte, estamos aqui de volta. Mais uma semana, mais um episódio do seu podcast preferido, Ufologia de Quintal, que chega até você através do CEPUOP, Centro de Pesquisas Ufológicas do Oeste do Paraná. E hoje nós temos um caso estrangeiro, um caso à la francês, à la François. Vamos lá então, vamos chegar junto. Chega aí, Evandrão, vamos lá! Bom, antes de mais nada, oi, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Então, cara, esse é um dos casos, possivelmente, dos mais surpreendentes que eu já vi. Né? Bem difícil contestar, no mínimo, né, para dizer o mínimo, muito difícil contestar esse caso. Então, vamos lá e seguimos, vamos tentar desmistificar um pouco isso aí. Olha só, você que está me ouvindo aí, você que está me vendo também pelo YouTube, você vê que o Evandrão já começa falando, ó, esse caso aí é meio que... Hoje promete, hein? Se o Evandro, que não acredita nem em Papai Noel e nem em Coelhinho da Páscoa, né, já entrou, já dando aí o direito da dúvida, hoje o bicho vai pegar. Vamos lá, Dudu, chega junto. Papai Noel eu acredito, cara. O problema é que o Coelhinho da Páscoa acho que não é coelho, só isso. Aí. Tá, gente, olha só. Como o discurso de ódio está tomando conta deste podcast. Ele começou, né? Tranquilo, não, é verdade. É brincadeira. Mas foi só trazer algumas verdades que já se transformou no discurso de ódio. Mas tudo bem, tudo bem. Vamos lá, tem mais episódio. É brincadeira. Tem muito tempo pela frente. Vamos aquecer essa discussão. Dudu, chega junto, Dudu, traz seu alô pra galera. Vamos lá. Acalmé, mon amour, acalmé. Je menequito pá, Zidane, Trezeguet, brasileiro, você já sabe. Boa tarde, boa noite, como estão minhas crianças, meus bonitos, olha aqui, vamos com calma hoje, vamos fazer um caso francês. Meninos, caso francês tem que ser assim, ó, com todo o carinho, amor e afeto do mundo. Vocês sabem que eu tenho uma imersão de vários dias na França, eu sou uma pessoa muito, entendeu, paralelepípedo, no que se fala de francês, é comigo mesmo. O que você quiser falar de francês aí, você pode me perguntar. Tá? Depois eu dou uma aulinha show pra vocês aqui, ó, formado em 5 fascículos de Duolingo. Pai, eu manjo demais francês. Então vocês, pesado, com calma, calmé, GPD, calmé para vocês. Um abraço pra todo mundo, rapaziada. Gente, você acabou de ouvir falar o Dudu gastando toda aí a picardia do seu francês. Isso que vocês ainda não ouviu o Dudu cantar em francês. Dudu, que é uma verdadeira reencarnação da Edith Piaf Tupiniquim, né? Você precisa ouvir ainda, esse cara, ele canta demais em francês, você até confunde, né, aquele som glutural que ele faz, igual a Edith Piaf, gente, é maravilhoso. Qualquer dia o Dudu canta uma música aqui na entrada de um episódio para vocês ouvirem. Como o negócio é maravilhoso. Você sabe que é difícil os dias que eu tenho que concordar com você, mas hoje o senhor tá de parabéns, porque assim, eu digo, cara, eu tô concordando com você. Parabéns, menino Cleiton. Já deu ótima dica de filme. Vamos fazer esse episódio um programa legal. Vamos fazer um programa legal. Então hoje começamos em alto astral. O Evandro tentou trazer um pouquinho de ódio aí, mas o Dudu já, né, pegou, matou a bola no meio de campo, saiu tocando de chaleira. Bom, gente, é isso aí. Vamos fazer uma pausinha aqui. Você que está nos ouvindo, tá? Você que apoia, né, Ufologia de Quintal, no www.apoia.se/Ufologia de Quintal, que é negócio todo, você tá careca de saber. O apoiador tem espaço aqui, né? Nós queremos trazer as pessoas aqui também como uma forma de homenagem. Você vai ouvir agora o Edu Aranda. Cara, esse cara é um dos primeiros ouvintes do Ufologia de Quintal. Ele chegou no grupo do Telegram, um dos primeiros. Quando ele chegou lá só tinha mato. Quando ele começou a ouvir também o Ufologia de Quintal,
foi um dos primeiros também e é um dos nossos primeiros apoiadores também. Então eu queria trazer para vocês o áudio do Edu Aranda. Edu, muito obrigado, um beijo no seu coração. A família a família Ufologia de Quintal te agradece. Vamos lá, chega mais, Edu. Salve família do Ufologia de Quintal, é uma grande honra para mim poder apoiar esse trabalho tão rico e tão incrível que vocês fazem. Continuem por muito tempo trazendo conteúdo, trazendo motivos para a gente rir. Vocês já fazem parte do nosso dia a dia. Então, gente, você acabou de ouvir o Edu dando aí a sua palavrinha, dando aí o seu alô para vocês e para nós. Muito satisfatório ter a presença de vocês nos apoiando e ter vocês conosco nos ouvindo. Se você não consegue nos apoiar, não tem problema nenhum. Nos ouça, né? Espalhe aí a mensagem do Ufologia de Quintal. Muito legal, muito obrigado, Edu. Vamos ver no próximo episódio quem vai ser o próximo apoiador que vai aparecer aqui com a gente. Tá bom, gente? Vamos lá então, vamos seguir, vamos adiante. 5, 4, 3, 2, 1. Ufologia de Quintal. Negocinho, hoje nós temos o caso Quaruble. Caso Quaruble, em português, né? Em francês já é outra pegada, outra medida, outra coisa. O que nós vamos fazer? Esse caso hoje é um caso na França, tá? Quando eu falo desse caso, eu tenho que remeter, eu tenho que me lembrar lá na era medieval, ainda lá por volta do século XVIII, tá? 18, quando Quaruble, né, começa a ser formada. Na verdade, Quaruble não é uma cidade, né, é uma comuna. Na França tem esse tipo... A divisão territorial na França é um pouco diferente. E aí tem as comunas. As comunas elas vão nos remeter ao período feudal ainda, aquele momento de formação, na verdade final, né, ali do feudal e a formação das primeiras comunidades ali. O que vai acontecer, né, gente? No auge do período feudal, né, os feudos eles enchem tanto, vai tanta gente para ali, que acaba fazendo o quê? Essas pessoas acabam tendo que sair desses feudos onde se sentiam seguras, quentinhas, né, protegidas e ir para outros lugares. Cada um vai tentar o seu destino aí. E começa então a formação dessas comunas, né? Um pouquinho mais na frente, lá no século XVIII, tem essa formação e Quaruble vem dali. Tá? E depois, no século XIX, aí tem a oficialização dessas comunas em si. E o que tem, né, cara? Quaruble fica ali ao norte da França, na esquina, mais pertinho da Bélgica, então perto dos Países Baixos. É uma região muito interessante, então é um pouco mais fria, um pouco diferente, né, do restante da França. A França não é um lugar quente, né? Vamos combinar. A França está ali naquele clima temperado, aquele negócio, né, bem show de bolístico, próximo àquela região que eu citei ainda agora, que é a região dos Países Baixos. O que vai acontecer? Então Quaruble é uma cidade, né, uma comuna não tão grande, né, pertence ali ao estado de Lille. Lille, Dudu, que é apaixonado pelo futebol, com certeza conhece o time de Lille, né? Não é um dos mais famosos. O mais famoso na França, quando nós falamos, é o Paris Saint-Germain. Por quê? Paris Saint-Germain já teve Ronaldinho Gaúcho, né? Um grande ícone do futebol. Agora tem o Neymar, outro grande ícone do futebol brasileiro, né? Então é uma região muito importante, mas ali pertence a Lille, tá? E aí, esse caso, esse acontecimento na qual o Evandro começou já dizendo que é muito bom, acontece nessa região. O que vai rolar, gente? O ano é 1954. O que rola em 1954? Muita coisa. Por exemplo, no Brasil, você sabia que é o ano em que o Getúlio Vargas vai se autoassassinar a si mesmo, ou seja, vai se suicidar-se. É o ano. No primeiro ou no segundo mandato dele que ele faz isso, professor? Desculpa. A pergunta clássica, a pergunta que não quer calar. Ele faz isso no primeiro ou no segundo mandato? Muito essa na aula, né? O pior é isso, né, cara? O pior é uma pergunta muito boa. O pior é isso, né? O que acontece, gente? Getúlio Vargas ele ascende ao poder em 1931 através do golpe ou da Revolução de 31. Aí ele vai ficar de 1931 até 1934 o governo provisório, depois o governo constitucional, 1934 a 37 para 38 começa o Estado Novo. É isso aí que é a ditadura particular de Vargas. Vai acabar quando o Brasil vai para a Segunda Guerra Mundial, lutar contra o francismo, lutar contra o fascismo italiano. Se você não sabe o que é fascismo, pesquise antes de sair chamando todo mundo de fascista por aí. Contra o fascismo italiano. Depois disso aí, né, o Brasil se toca, então, que o Vargas
não é que o Vargas também é um ditador, cara? Não é que nós estamos vivendo na ditadura? O brasileiro precisou ir para a guerra para entender que está vivendo na ditadura. Começa então a revolta, a pressão, há eleições, o Vargas sai, depois ele volta nos braços do povo, eleito pelo povo. E aí, nesse momento, ele não consegue se segurar. Então, é nesse segundo mandato, Dudu, já que o primeiro demora muito tempo, né? E aí, o segundo, ele é um pouco mais curto, porque o povo não aguenta mais, o Brasil está numa crise econômica terrível. E aí, ele vai se autossuicidar-se a si mesmo, né? Com a sua carta muito famosa, o seu discurso que ele deixa na carta, né? De despedida, na qual ele fala que saio da vida para entrar na história, né, cara? Muito maravilhoso, né? Esse discurso, essa carta de Vargas, ela é até emocionante de se ler. Vargas, que é um dos pais do populismo brasileiro. Mas ok, 1954, então, Vargas saía da vida e entrava na história. 1954 também acontece um caso muito famoso que o Dudu já havia falado conosco aqui, no caso do Morenão. Se você não viu, se você não ouviu o podcast que nós falamos sobre o caso Morenão, o Dudu traz esse caso aí, que é um caso na Itália, né, Dudu? O caso de Fiorentina, né? Tá jogando lá Fiorentina versus Pistoiese. É isso, Dudu? Quando a gente falou do caso Morenão, que foi um caso que muitas pessoas viram, né? Um OVNI ali passando sobre o estádio. Nesse caso aí, em 1954 também, né? Curiosamente, mesmo ano, nesse jogo aí da Fiorentina, o pessoal viu ali aquele negócio e para o jogo, e aí começa como se fosse chuva, né? Uma chuvinha assim, de fios de ouro que o pessoal fala, né? Ou que a galera depois tentou falar, não, isso aqui era teia de aranha e tudo mais. Então, cara, é um jogo, é um caso ufológico que foi muito repercutido na Itália, na época, né? Aliás, desculpa, eu falei Fiorentina, na verdade foi a Juventus, né, que estava nesse jogo. E é muito interessante esse caso, foi muito repercutido. E assim, todo aquele miguezinho e tudo mais. Então, 1954 traz pra gente aí outros casos ufológicos, e esse aí é um que tá perto, né? Você parar pra pensar ali, ó, relativamente perto do que é o Brasil, Itália e França ali, tá relativamente muito perto. Não, então, e é uma questão assim, não só perto, né, nas distâncias, né, mais perto também do que acontece no mesmo ano, né, cara? Então coisa de meses vão separar ali, é um negócio excepcional. Então é muito interessante isso, é um caso bem, né, é um caso não, né, cara? É um detalhe ou uma curiosidade do que nós sempre falamos das ondas ufológicas. O que rola, né, gente? Tem ondas ufológicas na qual os caras aparecem e surgem aí com força. Os ETs vêm ao nosso planeta com força, cara. Essas inteligências aí vêm com força. E o pessoal, né, e é muito interessante que isso vai ficando cada vez mais claro, né? Agora saiu essas semanas aí o relatório do Pentágono, aquela treta toda. Então, assim, isso é muito importante. Nós vemos que isso, né, não é uma questão atual, não é uma questão, né, do pensamento midiático de informação, é uma questão antiga. Então, olha o que ele vai relatar em 1954. Olha só, né? Cara, está totalmente longe de toda essa loucura cinematográfica, né? 1954 é muito no início da era dos discos voadores. Mas vamos lá, então, o que vai acontecer? O ano, como eu disse para você, 1954, dia 24 de agosto. 24 de agosto, não, dia 10 de setembro, já estava falando aqui sobre o Getúlio. O Getúlio vai se suicidar no dia 24 de agosto, né? Então, só, né, embolei aqui o meio. Fala, não, Dudu. deixa eu só me corrigir, porque eu falei que era Fiorentina, depois eu falei que era Juventus e eu tô errado. Não, era Fiorentina mesmo. Fiorentina né? e Pistoiese. A velha... Não era Pistoiese. não. não. Tá? Então, Foi assim, mal. né? Dia é 10 de setembro, por volta, né, das 10h30 da noite, ali 10 e pouca da noite. O que vai acontecer, gente? Nós vamos ter, né, o senhor Mairius, né, Mairius de Wilde, falando aí em português, né? Eu não sou poliglota igual o Dudu, né? Então meu francês é terrível, tá? Então, o que vai acontecer? O Marius, ali por volta de 10 e pouca da noite, ele estava em casa. Morava ali numa zona rural, próximo à linha do trem. Gente, você que está nos ouvindo aí, que mora próximo a uma linha do trem, meu Deus do céu, sabe como o negócio é maravilhoso, né? Você morar perto da linha do trem, sabe que aquele momento que o trem passa, não importa
a hora que seja, o momento que seja, você vai se acordar, você vai tomar um susto. No início começa a tomar um susto, depois o negócio melhora ali. Mas ele mora ali próximo à linha do trem, vai ficar cerca de 6, 7 metros da casa dele. O que vai acontecer, gente? Por volta de 10h30 da noite, ele diz que o seu cachorro, né, o seu melhor amigo, o melhor amigo do homem, começa a latir. De uma forma incessante, ou de uma forma insistente. O que rola com isso, cara? Quem tem cachorro sabe que a gente consegue interpretar os tipos de latido que o seu cachorro tem. De repente, né, cara, tem aquele latido de fome, tem aquele latido de, pô, eu quero fazer alguma coisa, eu quero brincar, e tem aquele latido que, ó, tem alguém aí, grande. Se liga, sai da cama aí, acorda que o bicho tá pegando. Então começa por volta de 10h30 essa barulhada toda, o cachorro começa a latir, começa a insistir, e o que vai acontecer? Ele vai achar, pô, eu acho que tem alguém, né, na minha propriedade, então tem algum ladrão aí, alguma coisa. Ele vai fazer o quê? Vai pegar a sua lanterna, né, veja bem, ele é um cara da paz, né, não pega a sua espingarda, pega a sua lanterna. Ele pega a lanterna, sai de casa, o pessoal tá dormindo, todo mundo em casa, 10h30 da noite. Na área rural, né, cara, a galera dorme mais cedo porque levanta mais cedo. O pessoal precisa trabalhar muito cedo. Então, 10h30 da noite já estava a maior parte da casa dormindo, ele sai então e vai procurar, por que está acontecendo. Ao sair, né, quando ele chega ali no jardim, ele vai perceber automaticamente, tá, que tem uma luz, né, tem uma luz ali, tem um movimento sobre a via férrea. Como eu falei para vocês, ele morava perto, coisa de 6 metros e pouco. Ele percebe aquela movimentação, ele, pô, aí o que ele faz? Cara, eu vou ver o que é, vou ver o que está rolando, né? Ele vai pensar, de início, que era o vizinho dele, tinha um vizinho que tinha charrete, ele sabia que aquele vizinho de vez em quando chegava à tarde em casa, parava, né, em um barzinho ali, parava num bistrô, né, hein, Dudu? Parava num bistrô para tomar ali aquele vinhozinho, né, acabava exagerando comprar com um pão. Uma das coisas mais curiosas que eu vi na França, cara, isso é uma das coisas mais curiosas, é que os caras compram aquele pão, vem aquele pãozão comprido, e o cara coloca em volta do jornal, coloca debaixo do braço e vai embora. É uma coisa muito... Então, lá, de repente, ele ia lá, já aproveitava, tomava aquele seu cafezinho, já pegava o pão, colocava debaixo do sovaco ali, ó, e perna pra quem a gente quer. E deixa para amanhã de manhã nós temos café já certinho. Mas vamos lá. O que vai acontecer, cara? Ele pensa ouvir aí, né, um barulho, ele pensa ouvir, não tem um barulho, uma agitação ali, ele fala assim, pô, deve ser algum dos meus vizinhos que tá com a charrete, deve ter chegado doidão essa hora e tá tranquilo. E aí, cara, o que acontece? Quando ele abriu a porta para ver, o cachorro saiu. Foi atrás, porque o cachorro não tem medo, o ser humano tem, né, cara? Nós temos, aí fica naquela, vou devagarzinho, vou ver qual é que é, né? Nem que quando tá acontecendo, aí fica naquele lance. Bom, o cachorro não, despinguelou, foi embora. Daqui a pouco ele sai, ele ouve aquele barulho, o que ele pensa, cara? Eu penso que tem alguma coisa ali. De início, ele vai pensar o seguinte, pô, é algum vizinho. Mas aí, cara, no meio da conversa, o cachorro volta, meio que rastejando com o rabo entre as pernas, nervoso, assustado, morto de medo. Aí imagina você, cara, você vê o seu cachorro voltando assim, ele saiu todo paralelepípedo, de repente ele volta cheio de medo. E aí? E não era um cachorro pequeno não, hein? Fica pra quem tá tendo a imagem, de repente, que era um cachorro pequenininho, não era um cachorro pequeno não, ele era um cachorrinho que, pra colocar entre o rabinho entre as pernas ali, tinha que ser alguma coisa pra pôr medo mesmo. Pois é, então aí que eu falo, e ele já sabia disso, né, cara, de um cachorro bravo. E o que ele faz então aí? Pô, ele fala, ó, agora tem treta, cara, o bicho tá pegando. Ele pega a sua lanterninha, aponta pro lugar ali, vai chegar um pouco mais perto, e aí de repente ele fala que ele vê 2 seres ali, cara. 2 pequenos seres, de olhos amendoados, não sei, não tem pra ver. Ele não conseguiu. Por causa da roupa. Ele não conseguiu. Por causa da roupa. É aquela roupa de sempre, né? Mas o que vai falar, cara? Ele vai dizer que ele vai ouvir passos apressados. Coloca a lanterna e ouve passos apressados, como está saindo correndo. Tipo assim, me pegaram aqui. Então aí começa a ir correndo. Ele aponta a lanterna, cerca de 4 metros de distância dele. Mas, gente, é muito perto. É muito perto. Deixa eu mandar aqui um easter egg, né? Ô Jeff, 4 metros, tá bom pra você? 4 metros. Coitado do rolar, Jeff. Cara. O cara já desapareceu. Não, cara, o Jeff foi cair. Cair numa. De chegar pra nós e falar que luzinha no céu, lá longe. Não. Então agora ele vai sempre. Vou sempre mandar um easter egg. Esse aí que você tá falando foi a semana ainda.
Sim, mas ele sabe que ele mora no meu coração. No nosso, Sabe que ele no mora nosso. no meu coração. Do No nosso, nosso coração. Tá. E o que vai rolar? Então ele vai. Aí quando ele vier aqui, ele vai fazer que nem o Hermelino da semana passada. Cara, eu vou pegar um desses pra mim. Eu não falei que eu no bar do cara lá, eu falei pra vocês. É o mesmo bar ali. O Hermelino, Velho, o Hermelino quando me ele representa. vê, cara, Ele me representa. Velho, quando ele vê, ele fala: eu vou pegar um desses. Vou pegar um desses pra mim. Vou E ele completar vai minha pra cima coleção de dessa alienígena. Velho, então, cara, que doideira. E ele vai pra. Bom, tem gente que, numa hora dessa correria, que é aquele negócio, né, cara? O calcanhar chega a bater na bunda. Né? Ó, o Evandro ali, você que não tá vendo, o Evandro tá levantando a mãozinha ali, ele mesmo, cara. Ele vai dizer então que ele aponta e vê os caras, e pô, ele vai pra cima. Com 4 metros de distância, ele olha pros caras e diz que eles eram meio esquisitos. Bom, é óbvio que são esquisitos, né? Primeiro 1 metro e pouco, parecia que estavam com um escafandro na cabeça. Então, gente, é aquele negócio, os caras estavam com a roupa ali de suporte à vida, obviamente, basicamente. Né? Não dá pra gente saber, é óbvio que não, mas suponhamos, né, que ele estava ali com algo, né, que diz respeito a isso ali, que era uma roupa de suporte à vida. Né? Uma roupa que desse ali um oxigênio, uma atmosfera de parede diferente ali dentro. Não sei o que esses caras respiram. Mas ele vai encontrar. Aí ele vai continuar, cara. Pô, eu vou pegar pelo menos um desses, vou pegar. Tem 2, um é meu. Vou embora. Aí vai atrás, vai tentar pegar, mas o que acontece nesse momento? Nesse momento ele vai dizer que esses caras vão correr em direção à linha férrea, mais em direção a um determinado momento. E ali a gente vai ter uma massa estranha e sombria sobre a rodovia, sobre a ferrovia, quer dizer. Essa massa estranha, é óbvio, que ele está vendo à noite, então ele só está vendo as luzes. O sombreamento, nesse primeiro momento não dá para saber o que é. E aí, quando ele vê aquilo, cara, né, ele estava a menos de 2 metros, Dudu. 2 metros, Evandro, dá pra descredenciar um cara desse? Difícil. Menos de 2 metros do que ele tá vendo? Cara, é complicado, velho, é complicado. E aí, mas o que acontece? Ele continua. Vamos Quando dizer, ele vai chegar então, perto, vamos dizer que agora no eu pego. mínimo não dá pra ter um Agora eu ângulo pego. muito melhor que esse daí, né? Não pode dizer o mínimo. Mas é, cara, então é muito complicado, né, cara? Pô, menos de 2 metros, 1,5 metro, cara, gente, 1,5 metro, gente. Se você que tá me ouvindo a esticar os braços aí, né, dependendo da sua altura e da sua envergadura, você vai ter mais que isso, tá? Então, assim, é pouquíssimo, é pouca coisa, o cara tá ali do lado. Ali. Aí ele vai dizer, quando ele chega pertinho assim, o que acontece? Aquela massa, aquela sombra, vai lançar uma luz sobre ele. Aí pronto, ele fica paralisado. Tentando se mexer, pensando ali na cabeça, cara, eu quero pegar um pra mim, mas só um, deixa eu pegar um. Vem aqui, rapaz, eu vou pegar você. Ao mesmo tempo que ele fica assim, aqueles 2 serizinhos sobem, né, entram naquele aparelho, naquela espaçonave, seja lá o que for. E aí, cara, ele olhando tudo aquilo. Agora imagina você o desespero. Ele vai ficar ali olhando, né? Os caras entram embora, silenciosamente, aquela massa, né? Aquela nave, aquele aparelho sai do chão, pega a altura e vai embora. E depois de um tempo que ele retoma os seus movimentos. É quando ele retoma os seus movimentos, ele vai ficar prostituto da vida, né, cara? Por quê? Porque, pô, ele esteve perto de pegar ele para que nem diz Dudu ali para completar sua coleção, não consegue, fica paralisado ainda um tempo e aqueles caras vão embora. E aí com ele agora, cara? Ele fica encasquetado. O que aconteceu? O que rolou? Ele vai então, né, depois que se recuperar, ele volta para casa, acorda a esposa, fala para a esposa: mulher do céu, tu não sabe o que aconteceu. Eu tava ali agora, vi 2 carinhas assim, entrar no negócio, o negócio voou, foi embora. Mas vai dormir, homem. Você tá bebendo uma hora dessa. Né? Imagina a mulher o que deve ter O falado. Hermelino Não tá vai com o bar dormir, aberto rapaz. nessas horas. Uma hora dessa. Você tava no bar do Hermelino de novo, né? Você tava no bar do Hermelino Ela deve de ter novo. imaginado que ele tava tomando muito vinho, né? Muito vinho, aqueles vinhos maravilhosos, Imagina. vinhos franceses. Esse rapaz aí já passou da hora do vinho, já chega, né? Tá fermentando a cabeça dele. Você Já. deve estar tomando frisante uma hora dessa. Aí o que aconteceu? O cara, ele conta pra esposa, a esposa meio, pô, né, fica assim, mas ele não cabe em si. Ele vai lá e chama o vizinho, ele acorda o vizinho, cara. Acorda o vizinho, imagina, Dudu, lá por volta de 11 e pouca, meia-noite, já tu tá dormindo, dia cansativo, bate na porta. Ô, Dudu, pô, cara, me ajuda aqui, velho, eu vi um negócio aqui, vamos ali comigo, Corre pelo aqui, amor de Deus. corre aqui. E começa aí, chega lá no vizinho, conta pra ele. Corre aqui que o cara vai me pegar. Aí o Dudu faz igual o cunhado, né? Não, sabe o que é, cara? Eu não consegui me mexer também. O cunhado lá do...
Cuidado, não, Nesse horário Eu que chega consegui aqui em casa, mexer, eu já dou um migué falando que eu tô paralisado desde a cama. Já falo, não, eu tô paralisado, irmão. Cara, eu não consigo me mexer, tô na cama. É Mas luz vamos sólida? embora, o que vai rolar É luz então? sólida? Ele vai lá Não, no é vídeo. luz do sol. É né? luz só, então me pegou também daqui. Ai, meu Deus do céu. Aí o que vai rolar, gente? Ele vai lá no vizinho, acorda o vizinho, me ajuda aqui, cara, o que nós vamos fazer? Aí o que o vizinho falou? Vamos na polícia, vamos dar, né, vamos registrar isso aí, porque a gente não sabe o que é, pode ser inimigo. Vamos lembrar, gente, 54, 9 anos depois do final da Segunda Guerra Mundial. 9 anos depois. E aquela parte do norte da França, ela foi ocupada. Você que está me ouvindo aqui que gosta de guerra, tem muita gente que gosta de guerra mundial, né? Então sabe que aquela parte da França ela foi totalmente ocupada. Né? O Hitler ele marchou, né, de uma forma... Era uma região estratégica para invadir, inclusive, a Inglaterra. Né? Isso. Porque ali Sim. o grande desejo era... Depois que tomasse a Inglaterra, já era, né? O problema é que a Inglaterra Teria acabado não a toma, guerra, né? Porque a Inglaterra tem... Mas mas só que a Inglaterra passou tem negócio. A Inglaterra passou tem a ali geografia, também, hein? tem a geografia Passou intomável. ali. Passou ali. Eu acho que eu não sei eles se- rendiam, cara. Invadiram, Eu, não, assim, eles ó, rendiam. Eu não sei se ganharia, Eu acho mas eu que- vou eu te acho- dizer eu que chegou uma acho- hora eu que os acho que ingleses duas estavam coisas. ali na mão, viu? Não, mas aí tá, o que rola? O lance foi que o Hitler ele mudou a guerra, né, cara? Ele começou V2, a bombardear. Então os ataques aéreos que fizeram. Só que os ingleses aí lançaram então os radares, né, velho? Aí virou o jogo. Aí acabou Ainda a bem que brincadeira. existe o matemático Alan Turing que foi lá e falou, quer saber? Deixa pra mim que eu vou decifrar a máquina Enigma. E aí, tudo se resolveu com o tempo. Como se tivesse feito Aí sozinho. o negócio, aí o né? bicho Como se começou a tivesse pegar feito pro lado sozinho. dele, né? Não foi bem Não, assim. claro que ele não fez sozinho, não foi né? bem assim. É óbvio que ele não fez. É óbvio que ele não fez sozinho. Não, vamos deixar pra lá. Eu não quero bem, entrar tudo nesse bem. mérito, eu não vou nem falar Olha, de onde que depois nascem todas do as discurso ciências. de ódio sou eu, tá vendo? Não dá nem pra falar de onde nascem todas as É ciências. claro. Né? Vocês pagam o maior sapo aí, tudo, mas você sabe que tudo vem das ciências humanas, né? Tudo vem da filosofia, tudo vem do pensamento. Mas vamos embora. Ele vai lá no vizinho, rapaz, mas vamos falar pro seu delegado. Vamos embora. E era mais ou menos 2 km dali, né, cara? Não é igual hoje, onde a gente mora perto de tudo, tem um lugar, 2 km dali. Mas eles vão, cara, vamos embora então. Chega lá, achou o comissário Gaucher, que eu acho que é assim que se fala, né? Não tenho a mínima pretensão de falar francês, como o Dudu. Mas o que acontece? Ele chega lá, conta pro delegado, lá pro comissário, o comissário ele conta, chega, comissário, homem, rapaz, você tava no bar do Hermelino de novo. Eu vou mandar fechar esse bar do Hermelino, porque não é. E ele conta, só que o comissário diz, cara, que ele na verdade, ele acha, no início a história é meio doida, só que depois ele, mas o cara tá muito abatido, tá muito abalado pra isso ser mentira. No mínimo, alguma coisa aconteceu. É aquele negócio, o benefício da dúvida. Nós sempre falamos pra vocês, tem gente, né, que, não acredito. Tem pseudocientistas aí, um monte de gente que fala, eu não acredito em nada, né? Não se dá o benefício da dúvida. Aliás, já vou puxar o o gancho aí que você levantou agora, que eu quero contar uma história maravilhosa. Não sei se vocês acompanharam, mas lá no final, eu quero contar uma história maravilhosa sobre o que é você ter humildade. Tenha humildade. Apenas aprenda a ser humilde. Mas deixa pro final. Este podcast avisa, humildade é tudo. Bom, então vamos lá, gente. Aí o que vai acontecer? Ele chega lá, fala pro comissário, e o comissário, cara, não é, mas do jeito que ele tá, cara, não, aconteceu alguma coisa com esse cara, eu vou lá ver. As investigações começam na mesma noite. Atenção todos os carros, carro número 1, viatura número 2. Vai todo mundo pra lá. O que vai rolar então, cara, nesse momento? Quando eles chegam lá, aí, Dudu, aí, Evandro, aí que o bicho começa a pegar. Por quê? Não ficou só nas palavras, tá, do seu Márcio. Quando ele chega lá, ele vai encontrar o que, gente? Os trilhos do trem tinham vincos, chanfras, marcas em lugares específicos, como se fossem sapatas que tivessem pousado ali. Não obstante disso, encontraram o solo em determinados lugares calcificado. Eles vão dizer, aí o próprio comissário também diz, que pegava a rocha assim, esfacelava na mão assim, Evandro, ó. Ficou calcificado, o cara pegava assim, transformava em poeira, assim. Marcas físicas. E aí começa aquele negócio, um vem aqui, outro vem ali. Além disso,
eles vão ver, tá? Eles vão perceber, né? Vão receber relatos de várias outras pessoas que avistaram luzes naquele lugar também. E além disso, gente, você que está me ouvindo aí, sabe o cachorrinho dele? Vai falecer, vai morrer. Além disso, são encontrados alguns animais, vacas, né? Sempre as vacas que são as vítimas, são encontradas também mortas, de uma forma macabra, como você já conhece, aquele jeito, né? Que são mutilados esses animais, também sem sangue no corpo. Então esses eventos físicos que são encontrados lá começam então a dar pano para manga, começam a dar combustível para essa história, que vai ganhar literalmente o país inteiro. Isso vai sair em jornal, isso vai sair em revista. Gente, a mídia vai cobrir de uma forma, como é que eu vou dizer assim, cara? De uma forma violenta esse caso. Por quê? Porque as evidências físicas não deixam, né, que o, como é que eu vou dizer assim, que o depoente passe como mentiroso. Então esse é um caso muito interessante. Nós vamos ter as evidências físicas, tanto no terreno quanto nos animais, tá? Nós vamos ter um relato muito consistente, não só do seu Márcio, mas de todas as pessoas que viram luzes naquela época. Ufologia de quintal. Gente, então aqui, ó, acabamos aqui esse relato impressionante, cara. É um caso que não dá pra discutir. Não dá pra discutir. Alguma coisa aconteceu ali, alguma nave baixou ali, seja ela militar, seja não sei de onde, mas baixou. E vamos começar agora, vamos lançar agora então, né, essa análise, essa treta aí. Eu vou começar hoje com o Dudu. Dudu que tá ali todo paralelepípedo, todo, né, amendoado. Vamos lá então, Dudu. O que você acha desse caso aí, cara? Bom, antes de mais nada, Cleiton, eu queria acrescentar que, assim, acharam-se as marcas lá no trilho, e aí os engenheiros da ferrovia foram lá e supostamente calcularam o quanto de força você teria que colocar ali para fazer aquelas marcas. E eles ficaram impressionados que aquilo ia dar na ordem aí de umas 30 toneladas. Ou seja, alguma coisa muito pesada. Ou alguma coisa que fizesse uma força muito grande. Para você ter aquelas marcas ali, que são várias marcas espalhadas. Outra coisa que é interessante é que também parece que supostamente ali o trilho, naquela região ali, ela estava torta. Diz que até correu um risco de um descarrilhamento no trem. Né? Diz que e foi assim que acharam, né, Dudu? Então. O maquinista estava vindo e ele teve que parar, porque o bicho ia pegar, ele ia sair dos trilhos. Imagina, agora tu imagina, aí depois faz esse cálculo. Cara, mesmo que não seja uma nave, o que quer que seja, para você fazer uma força de 30 toneladas, irmão, tu precisa muito. Se eu pegar um carro comum, ele vai pesar o quê? 1 tonelada, 1,5 toneladas? Então você imagina, Cleiton, que assim, para você fazer um estrago desse tamanho, se você colocasse um carro em cima, um caminhão em cima, você não ia conseguir fazer essa força, não ia conseguir deixar aquelas marcas. Né? Então, o que deve ter ficado em cima daqueles trilhos para deixar aquelas marcas? Né? Um tanque de guerra, não sei, mas um tanque de guerra com certeza teria chamado muita atenção, né? Passando por ali, porque aquilo foi um barulho do cão, né? Então não consigo imaginar o que naquela época que trouxesse esse estrago pro trilho, né? E isso é muito interessante. Isso aí é um rolê que quando eu falei, caraca, mas 30 toneladas é muita coisa. Então, gente, tá aí. Você viu Dudu. E pra você, Dudu? Esse caso aí, believer or not believer? Então, você sabe que assim, teve até algumas coisas que eu andei lendo, e uma das coisas que me chamou a atenção foi que no ano de 1953, o filme Guerra dos Mundos é lançado. E supostamente, né, lógico que naquela época, para chegar em outro país, ia levar muito tempo. Então esse filme é lançado, curiosamente, na França, ele é lançado uma semana antes do ocorrido. E aí existe também uma questão que supostamente uma efervescência de relatos naquela época, né? Mas o nosso amigo ali que teve a presença
parece que não teve nada de contato, ele não viu, ele não assistiu esse filme. Até porque o cinema, ele, naquela época, eu imagino, não conhecia a França na década de 50, aliás, não conheço a França para dizer, mas eu imagino que devia ser apenas uns grandes centros para você ter grandes cinemas e tal, e ainda mais um filme vindo de outro país, né? Não é uma coisa que lança assim tudo. Então eu imagino que deve ter sido em Paris, de repente, apenas, onde esse filme deve ter sido lançado, ou em alguma outra grande cidade na França. Então, lógico, eu tô fazendo um exercício de imaginação aqui, dados da minha cabeça. Talvez se fosse Lille, entendeu? Talvez do Lille, né? Talvez em Lille, mas não era tão perto, né? Pertencia ao estado, pertence a Lille, mas não é tão perto, cara. Quarubo é bem longe, né, cara? Então, assim, provavelmente é isso que você falou mesmo, ele não teve acesso a isso aí nem tão cedo. O que se pode imaginar é que às vezes a gente fala assim, não teve acesso a essas coisas, mas às vezes chega ao ouvido do cara, né? E assim, é muita coisa daí na rádio, ou porque a rádio, isso sim, tinha um acesso livre muito fácil. Né? Então na década de 50 era muito fácil. Sem contar que a Guerra dos Mundos na época fez tanto sucesso que foi replicada em várias rádios do mundo todo na época. Né? Então assim, pode ter sido alguma coisa, alguma influência nesse tipo de quesito. Mas as evidências físicas é que faz com que você fique, isso aqui tem uma coisa muito estranha. E você sabe que o nome dele agora me fugiu aqui. Como é que é o nome? Quem? O Márcios? Isso, o Márcios, pô. Tu sabe que o Márcios, ele tempos depois, né? A França, alguns programas de TV foram até ele, entrevistar ele e falaram, meu irmão, e aí? O que você tem pra dizer? E ele, cara, afirmando sempre a mesma coisa. Então, assim, ele morreu afirmando que não, eu vi aquilo, realmente foi aquilo, e não quero nem saber quem me contradiga. E isso aí, não teve nenhum momento do cara voltar pra trás, né? Falar, não, era brincadeira, era apenas zoeira. Então é isso aí, gente. Você vê aqui, né? Só retomando aqui, né? E corrigindo, tanto eu quanto o Dudu. É o Mários, tá, Dudu? Mários. Falei Márcios aqui também, só na onda. Então, assim, é um caso, assim, cara, que é muito complicado, né? É um caso que traz pra nós, assim, essa ideia de que, é muita evidência física, cara. E é aquilo que a gente volta a falar. Todo mundo pede uma foto, aí quando aparece, não, essa foto aqui não é. Todo mundo pede um vídeo bom, aí aparece um vídeo bom. Não, mas isso aqui não. Todo mundo pede evidências físicas. Tá, mas e que evidência? Aí tem. Aí, não, mas essa aqui também não. Não, essa aqui não conta. Tá, foi o quê? Aquilo que você falou, foi o quê? Foi um tanque de guerra que parou ali? Agora tem vídeo das Forças Armadas Americanas. Não, isso aí tem pseudocientista. Também não é bom. Mas isso aí é o seguinte. O pseudocientista que, né, senta na frente do computador e fica o dia inteiro, não faz mais nada além disso, porque dá pra você ver bem, né? Acha isso. Aí o piloto aviador lá, o cara que tá lá, né, o cara que tá lá no momento, a Marinha. Cara, chega e, o Cleiton é um gênio, velho. É complicado. Eu tava pensando como é que eu vou fazer isso. Aliás, o Cleiton. Você é um gênio. Cara, Cleiton. é complicado. Você é um gênio, cara. Que orgulho de ser seu amigo. É muito complicado. Não, cara, mas isso, gente, é fruto da revolta. Porque, olha só, Evandro, você não pode se julgar inteligente, né? As pessoas têm que esse julgamento fica para outras pessoas. Mas você se julga inteligente e você dá uma dessa? Dá pra? Não dá, velho. Bom, já que você deu a deixa, eu ia deixar pro final, mas já que você deu a deixa, eu vou puxar minha historinha aleatória pra agora. Puxa, pode ser? A hora da treta? Pode ser agora? História aleatória. Vamos lá. Vamos pra hora da treta, então. Vem tranquilo, vem tranquilo. Hora da treta. Vocês sabem, o Evandro deve saber melhor do que eu, que tem uma série maravilhosa que é a série Cosmos. Ah, sim, certo? Com certeza. A série Cosmos Eu vi a do Carl Sagan. O Carl Sagan. Então, isso, calma. O Carl Sagan é clássico. Calma aí, vamos por partes. A original é de quem, Evandro? Carl Sagan. Depois foi feito um remake, perfeito? Isso, perfeito. Quem foi que gravou o remake? Neil Tyson. Neil Tyson, perfeito? Monstro. Perfeito. É um cara, é uma sumidade no mundo. Foi é uma aluno sumidade. do Carl Sagan. Foi aluno do Carl Sagan. Ele foi aluno do Carl Sagan. Foi aluno do Carl Sagan. Show. Ele conta bem. Encontrou ele emocionante a criança, história né, que cara? eles Ele era conheceram criança, e tal. né?
Sim, cara, é Legal. bem bacana. Gostei Então, mesmo. eu não quero fazer nenhum juízo de valor quanto à pessoa dele, mas talvez, apenas talvez, tenha faltado um pouco de humildade para ele. Porque ele realmente é um cara que tem um conhecimento gigante? Sim. Ele é um cara que é muito monstro? Sim, não tenho nada para dizer. Mas essa semana, até o nosso querido amigo Thiago, né, lá na investigação OVNI, ele deu notícia, e aí eu fui atrás para procurar, porque eu falei, cara, eu preciso saber disso aqui. O nosso menino Neil tuitou o seguinte: como transformar a maioria dos OVNIs em OVIs? Ele queria dizer o seguinte: como transformar objetos voadores não identificados em objetos voadores identificados. Aí ele faltou um pouquinho com a humildade, que ele pegou e mandou essa aqui, ó. Faça um curso de astronomia, outro em fenômenos atmosféricos e um terceiro em tendência cognitiva. Pô, e é sacanagem. Perfeito? Ou seja, Chamou ele todo pegou mundo de burro. e falou praticamente, eu não sei, eu sou meio ruim de interpretação de texto, mas meio que ele falou o seguinte: ó lá, vocês estão acreditando e conversando sobre ufologia, OVNIs, né? Nem ufologia, OVNIs, pelo amor de Deus, vocês são tudo um bando de, entendeu? Aí, tem uma outra pessoa que pegou e só deu um pequeno Hadouken, assim, ó, só uma entradinha assim, sabe? Lembra do Júnior Baiano? Nossa. Zagueiro da seleção Nossa. brasileira? Quando ele Kleber do entrava, Palmeiras. ele entrava para arrancar o joelho. Ele não entrava para deixar o joelho. Ele falava: tu quer saber? Eu vou com o joelho e tudo do atacante. Quero que se dane. Aí tem uma moça, tá? Que ela diz o seguinte: oi, Tyson. Minha formação inclui cursos de astronomia, meteorologia e eu tenho ensinado tendência cognitiva nos últimos 7 anos. Continua sendo UFO o que vimos no dia 14 de novembro de 2004. Alex Ann Dietrich. Quem é essa jovem? É a piloto que viu um dos objetos voadores não identificados que simplesmente está dizendo ainda era um objeto voador não identificado. E aí eu trouxe essa pequena história para ilustrar um pouquinho da humildade que às vezes a pessoa tem que ter, porque a pessoa acha que assim, eu sou muito inteligente, não, eu sou o pica das galáxias, e aí o cara simplesmente quer subjugar outra pessoa que está falando uma coisa que é diferente daquilo que ela acredita. Então, meu jovem, o Ufologia de Quintal hoje te diz: humildade sempre. Siga a luz. Não, é necessário, né? Nesse caso, cara, é aí porque eu falo, né? Você pega um cara excepcional, aí, pô, cara, seguidor do Carl Sagan. Cara, o Carl Sagan é o cara que faz aquele disco de ouro, que idealiza o disco de ouro, que vai nas primeiras sondas, velho. Porque ele acredita que, tem vida aí fora, cara. Os caras vão achar isso aqui. Entendeu? Aí chega o cara, pô, cara, isso me revolta, que nem eu falo pra você. Você pega o pseudo-cientista lá que senta na frente do computador e fica o dia inteiro. Aí tudo que ele pesquisa tá ali no computador. Tudo que ele pesquisa, ele nunca saiu de casa pra ver nada, pra fazer nada. Primeiro que a mamãe não deixava lá atrás, e depois porque ele não aguenta sair de casa. Aí entendeu? É complicado. Deixando claro que você não tá falando isso Não, do tô Tyson. falando isso de todos esses caras que falam sobre isso, né, cara? Todo esse pessoal que se diz cientista. Em parte, essa crítica ela cabe quase a todos os Mas cientistas. pô, eu não sei, eu não Porque é isso conheço. que ele tá querendo né? dizer. Você é muito bom na tua área. só Acabou, que, velho. Né, Sim, guarda as pronto. proporções, né? Tá falando, Você tá falando enquanto biólogo sobre um efeito Show de biológico? bola, pô, Ok, legal. né? Mas agora, porque você é biólogo, você vai falar sobre Entendeu? religião. É isso, Orlando? Entendeu? Eu A gente já falou sobre penso. isso, né? Lembra que o pessoal tinha entendido mal que eu tinha falado Sim. do Stephen Hawking, né? Que é um monstro, né? Mas o que eu quis dizer foi justamente isso, né? Porque o cara é tipo mega monstro em várias áreas, na verdade, e ele vai, tudo que ele fala vai ser divinizado. É bem né? isso aí. Essa questão. Bom, já que o Evandro chegou, chega junto então, Exatamente. Evandrão. Vamos lá. Caso Quaruble. Então tá. Quaruble. Ah, tem um caso aí pra falar, Quaruble. Vamos lá. Tem um caso aí. Então, cara, esse caso eu achei assim fantástico, muito difícil de desmistificar.
começando ali, né, do final da fala do Dudu sobre o comentário, que ele além de, até o final da vida, ele não cai em contradição, né? Ou seja, assim, é o mesmo relato, ele não tem aquela... Inclusive o Dudu fala muito sobre isso, né? Aquelas coisas de adição para você continuar a história, fazer a história render um pouco mais, né? Nem isso houve. Novidades Então, sobre o caso Quarubli, né? Não tem, né, cara? Não teve, pelo menos da parte dele. Novíssimas não teve, novidades, novas, fresquinhas, né? Tem um pessoal que faz Exato. isso. Aí você tem de novo, que eu achei curioso, assim, de novo um cachorro ali, né? Então o cachorro, primeiro ele ataca, né? Não ataca necessariamente, né? Mas ele, né, enfrenta. E aí depois ele fica extremamente assustado, que a gente já falou que é um fenômeno assim, cara, não é muito fácil de acontecer, né? Porque eu mesmo já vi cachorro encarar onça numa boa, assim, né? Claro, dá um sustão e tal, mas não para de latir não, o bicho tá lá, entendeu? Tipo, tô aqui, tipo, trocando com 4, mas eu tô mantendo o troco. Mantém a pose, né, aqui, cara? entendeu? Tô trocando copa, mas tô segurando aqui. Quem já teve um pincher sabe do que você tá falando. Exatamente, mas o pitcher costuma correr depois que leva umas mordidas, ele costuma dar umas corridinhas. Quando ele sobrevive, né? Mas vamos lá. Quando ele sobrevive. Então tá, e daí tem essa questão que eu achei bastante interessante também, tá? A questão das marcas, o Du estava falando realmente de toneladas, só que isso pode ser causado, por exemplo, né, cara, pela própria força locomotiva do trem em si, e não necessariamente somente pelo peso dele, que algumas vezes, não raro, pode chegar a 130 toneladas. Mas assim, a questão é que as marcas, além disso tudo, elas eram simétricas, então elas tinham uma certa simetria de distância, o que talvez possa ser explicado, vamos supor, para explicar uma coisa grosseira, né? Você faz uma marca de tinta no pneu do seu carro e você está andando com ele. Então, conforme a velocidade, você vai deixar marcas não necessariamente equidistantes, mas praticamente simétricas, porque segue uma velocidade. Então, uma peça, às vezes solta, né? Ela poderia fazer marcas de distância simétrica, só que dificilmente elas teriam marcas simétricas. Afinal de contas, que ela está batendo, mesmo a mancha de tinta, as manchas não vão ficar exatamente Mas ela iguais, marca um perímetro, percebe né, o que eu Evandro? estou dizendo? Marca um perímetro. Mas pensando nessa hipótese que você falou aí, tem que lembrar que trem, geralmente ele está viajando numa velocidade quase que constante, né? Isso, Ele também. Então assim, seria mais fácil do que um carro, onde você vai acelerar e frear mais rapidamente do que um trem, né? Isso. Então, assim, Então, essa parte também, né? da depressão na ferrovia, pensando no trem, poderia ter sido realmente alguma coisa algum pedaço que foi mal construído. Que se soltou, né? ou às vezes se soltou e deu umas pancadinhas, né? Pode ser também. Algumas vezes, umas 4, 5 vezes, até que ela se solta completamente, e aí ela fica ali pelo trilho, etc. Sei lá, alguma coisa assim. Mas mesmo, eu tô dizendo assim, gente, não é pra dizer que foi isso, né? Eu tô tentando dar uma explicação aqui, mas que para mim essa explicação também não encaixa. Porque dificilmente, se fosse esse o caso, você teria marcas nos trilhos tão simétricas, né? Se fosse uma peça que ela tá solta, batendo. E você tinha uma constância maior até, né? Até... Porque formou um perímetro. Isso, quando eles viram lá aquele perímetro formado, era o perímetro como se algo, né, mais ou menos que retangular chegasse ali e dava a ideia mesmo de sapatas mesmo, né, cara? Então isso que é. Isso é alguma coisa como se tivesse fixado. E assim, e dentro dela, se fosse tirar um molde, né, o desenho era o mesmo, entendeu? Então isso é um pouco mais difícil, né? Isso mesmo que eu tô querendo dizer. Então assim, porque mesmo que você manche o teu carro ali, faça uma marca de tinta, você não vai conseguir duas marcas de tinta perfeitamente iguais, na rua, digo assim, né? É isso que o Cleiton tá querendo dizer. Uma outra coisa que eu não sei vocês, cara, mas uma coisa que talvez a coisa que mais me impactou nesse caso, foi quando ele vai, então relutantemente ele vai dar lá o seu relato, o BO, né? Até porque convenceram ele da questão da guerra, se pode ser inimigo, então vamos lá, e o cara faz, aí como você falou, o delegado, porque vendo ele muito assustado, inclusive ele descreve, pálido, etc, até tinha algumas marcas visivelmente físicas, mas não no sentido do ato em si, mas no sentido do trauma, pelo menos, né? Então o delegado, ele vai com uma equipe e vai. E segundo o que eu estava lendo, enquanto eles estavam na mesma noite, enquanto eles estavam fazendo a procura, o trem vem. É um trilho, afinal de contas, né? Então nada assustador quanto a isso. Mas aí pensei, vamos
deixar o trem passar e depois a gente segue as buscas, né? Enfim, a nossa análise aqui, etc. Só que o que acontece? Essa depressão é o suficiente, e isso, gente, enquanto eu estou na investigação, ou seja, horas depois do ocorrido. O trem, ele é detido por essa deformação que foi causada no trilho. O maquinista tem que parar o trem, né? Então ele é um trem bastante longo, enfim. E aí eles descem para ver o que é que aconteceu com esse estrondo. Porque quando ele passa, eles escutam aquele estrondo grande. O maquinista talvez se assusta ou talvez quebra alguma coisa, isso não ficou bem claro. Ele para o trem e vai analisar o que está acontecendo. E aí que eles descobrem essa extrema depressão que tinha quase 6 metros. Quase 6 né? metros, cara. Perímetro, né? Que é mais ou menos do tamanho da descrição que ele faz do objeto, inclusive. Então, até isso está batendo. Né? E, enfim, isso ali na hora. Né? Então, eu achei assim, uma questão bem impactante, que é difícil de explicar. Né? A não ser que você diga, tá, mas então alguém foi ali e amassou. Talvez o próprio relatante foi lá e amassou e contou toda essa história. Tá, mas ele amassou isso com o quê? Né? Porque aí tinha um outro problema. Essa deformação, ela também era simétrica. Né? E aí você tem a questão das pedras calcinadas, né, que poderiam ter soltado, por exemplo, uma carga de magnésio, ela poderia ter soltado e com o tempo e o próprio aquecimento do trilho, ela é capaz de derreter. Né? O magnésio, ele não, dependendo como é que ele está, ele não é tão difícil assim de derreter. O que talvez explicaria por que foi encontrado somente perto dos trilhos. Eu não sei como era em 1954, mas hoje em dia a gente costuma cobrir cargas, especialmente cargas um pouco mais caras, como esse é o caso. Né? Então a gente não quer que ela fique derramando ali, então talvez alguns acidentes, mas por que só ali? Né? Porque tudo aquilo, quer dizer, se o cara armou, é um círculo muito bem armado, e mesmo que tenha sido muito bem armado, ele ainda não consegue explicar na totalidade como que ele conseguiu fazer tudo isso simetricamente. Ele teve uma sorte do caramba, né? Por exemplo, como é que ele conseguiu fazer essas marcas ali tão aprofundadas nos trilhos, né? Com que maquinário? E mesmo que tivesse o maquinário, né? Como que esse maquinário conseguiu fazer de forma tão simétrica? Então, assim, mesmo você imaginando que houve uma conspiração ali, essa conspiração ainda assim teria que ter muita sorte para conseguir causar o que causou. Né? Então tem essa questão. Outra, deixa eu ver aqui, que dentro da pressão do trilho já falei. Outra questão, que também é relatado pelos policiais. Há defeitos elétricos. Claro, isso é uma coisa muito comum para quem já escutou alguns relatos de biologia, de ufologia. A pane elétrica, inclusive as lanternas, que era uma bateria, durante esta busca, que era uma bateria, elas chegam a falhar. Claro que isso é muito comum de caso ufológico, mas isso também acontece aqui. E relatos, né? Relatos policiais, etc. Então, assim, cara, e daí? Vamos supor, então, o Marcos, né? Ele causou isso aí, ele fez. E como é que ele fez para a bateria da lanterna do policial falhar enquanto ele estava ali? Ele usou um efeito eletromagnético, mas isso não empurraria a lanterna? Isso não seria percebido de alguma maneira? Né? Já que os policiais estavam ali para investigar? Né? Então, complicado isso, né? Então, eu achei esse caso, assim, de dificílima, vamos dizer, desmantelamento. Alguma coisa ali ocorreu, claro, não dá para dizer que foi alienígena ou não, né? Mas isso aí também, acho que nem necessariamente foi o caso. Mas alguma coisa muito estranha ali, na minha opinião, ocorreu, e eu achei esse caso, assim, muito impactante. Só deixar claro aqui que o nome do cara era Marius, né? Porque a cada pouquinho a gente já trocou aqui para Marius, Márcios. É Marius o nome dele. É igual o Renato Penado. Relatos Penados saiu daqui como Renatos Pelados. Ufologia de quintal. Gente, então é o seguinte, depois de tanta harmonia em um só episódio, né? Depois de todo mundo entender que pelo menos, no mínimo, algo aconteceu com esse caso, né? Só nos resta acabar hoje, né, um episódio muito interessante, cara, um episódio muito legal, com muitas coisas, né? Com muitas coisas, muitos indícios a serem estudados aí. Fica, né, esse tapa na cara da sociedade descrente ou
né? Eu não vou falar nem de crédulo ou incrédulo, né? Mas fica um tapa na cara da sociedade cética brasileira, principalmente. Então vamos lá, para terminar aqui, Dudu, traz o seu alô para a galera final, as suas saudações finais. Hora do Merchan. Paga uma gelada pra nós. Fala galerinha, então só convidar vocês aí para entrar lá na nossa lojinha www.ufologiadequintal.com.br. Agora tem uma novidade, super novidade, tem uma camisetinha do Cleiton. Olha só o egoísmo imperando aqui nesse podcast, mas tem uma camisetinha lá que é inspirado nesse rapaz, nesse lindo extraterrestre com um cabelo de boneca velha. Um super abraço. Já tá claro que não vai vender nada. Mandei um abraço para você, Todê. Bom, é isso aí então. Chega lá, Evandrão. Chega junto, Evandro, que hoje dobrou-se a ufologia tradicional. Vamos lá, Evandrão. Hoje complicado. Então, eu estava até pensando, né, que a gente falou isso com o Thiago, né, que tem essa questão da divulgação, que é importante, e o trabalho também. E eu disse que o trabalho é ainda mais importante, né? O nosso trabalho é só a inspiração, basicamente, né? Mas, enfim, porque esse caso, cara, eu pensando aqui, ele é um caso extremamente forte, sabe? Contundente. Então, assim, deveria ter, na época, né, tido uma pesquisa extremamente... Embora, né, meio que o motivo disso, a gente já descreveu aqui, o Cleiton falou, ainda era o início da era dos discos voadores, né? Então essa história acabou passando, mas se tivesse mais documentação sobre isso, nossa, esse caso possivelmente seria aí um dos mais citados da boca da galera e, penso eu, não são muitas pessoas que o conhecem, né? Esperamos que hoje conheçam mais e estudem esse caso, porque eu acho que ele pode apresentar boas coisas, bons argumentos, né, para essa questão. Então é isso, né, sobre o caso, e eu gostaria também de falar alguma coisa sobre o relatório que saiu, que algumas pessoas estão falando assim, mas foi decepcionante, etc. Bom, acho que só ficou decepcionado no sentido que já não esperava, né, quem não estava acompanhando. A gente já esperava que eles não iam bater o martelo, né? A gente até fez aquela aposta na brincadeira aqui, e o Cleiton mesmo falou, não, vão revelar alguma coisa, mas no sentido que só sobrou aquilo. Nem mesmo o Cleiton acreditava, vamos dizer assim, logicamente, que eles iam realmente dar esse relato. E até por várias vezes explicou isso. Por que eu não vou dizer que eles vão relatar alguma coisa e etc. Agora, se por um lado eles não descrevem UFOs, né, eles não falam, batem o martelo para dizer, em momento nenhum eles dizem que não é verdadeiro. Eles primeiro fazem isso para alguns casos. Outra coisa, vai a crítica que a gente já fez anteriormente e acabou se revelando, infelizmente, são pouquíssimos os casos que eles relataram, e isso está sendo usado como argumentação. Mas são poucos casos que não tem explicação. São poucos casos que não tem explicação, porque o espaço amostral que eles mostraram no relatório também é muito pequeno, certo? E todos nós sabemos que o espaço amostral, no mínimo, deveria ser muito maior do que isso. Então eles pegaram alguns casos, em torno de 100 e poucos casos, que é um espaço amostral muito pequeno, e desses 100 e poucos, algumas dezenas ali permanecem sem explicação. Mas são só algumas dezenas. Primeiro que algumas dezenas não são pouco, na minha opinião, né? Mas isso é pequeno e relativo ao todo, né? E não ao espaço amostral que vai dar mais de 30%. Então essa questão, né, que eu queria, e na verdade eu até gostei do relatório. Eu não esperava mais do que isso, né? Acho que gostei e enfim, claro, que eu esperava mais, óbvio. Podia ser melhor, né? É só você analisar o que a gente fez hoje, melhor, né? Não é, Cleiton? É só analisar o que a gente fez hoje. Então é claro que a gente espera saber mais coisas. Tipo, mas o que está acontecendo, né? Sobre a parte que eles falam que eles precisam de mais dinheiro para pesquisa. Então, vocês querem um relatório melhor? Vocês precisam investir nisso. Ok, isso é fato. Isso a gente já sabia. Na verdade, é isso que a gente quer. Na verdade, é isso que a gente quer. E de preferência com alguém da sociedade civil, ufóloga, né? Que participe dessas pesquisas também, né? Para, né, dar aquele arranjo todo que a gente já tinha explicado. E fora isso, cara, acho que foi um progresso e vamos seguir por aí. Eu queria mais, mas não estou decepcionado de maneira nenhuma. E isso é interessante, Evandro, você falar que é o seguinte, já começou aquilo que o Thiago prevíamos, nós também já havíamos falado sobre isso.
o primeiro militar já surgiu processando o Estado, não processando, mas Isso. exigindo uma retratação pública do Estado Isso aí. por toda a chacota que ele passou. Então agora imagina se eles chegam e falam, ó, gente, tudo que aconteceu desde Roswell até aqui é tudo extraterrestre, tá bom? Foi tudo fora do planeta, foram outras... Imagina o quanto que o governo dos Estados Unidos, só dos Estados Unidos, iria ter que gastar com indenizações. Isso. E se por um lado os céticos podem comemorar porque não foi batido o martelo, né? Por um outro lado, quem acredita, né, nesses fenômenos também pode comemorar. Porque afinal de contas, esses eventos foram se provados reais e toda a força do aparato americano, né, toda a força, toda a técnica, toda a ciência não consegue dizer o que é que foi esse fenômeno na totalidade. Não diz que foi alienígena, mas também não consegue bater o martelo dizendo que não é. Na então, verdade, nesse sentido, né, pode ser um fato para se comemorar. Sim, mas na verdade eles sabem, né? Eles sabem muito bem do que eles estão falando. Sim, claro, a gente sabe que sim, mas a gente não esperava mas que é isso fosse legal, assim então, relatório. mas é legal porque o que Olha, acontece? Eu acho que vocês têm muita fé. Com certeza, isso aí. Eu acho que simplesmente pode ser que eles literalmente não saibam. Cara, não, eu Que acho que que é? eles sabem. E Não, aí- mas se eles não soubessem, Pode assim, ser. se na verdade, olha só, gente, se Eu acho eles não isso. soubessem na verdade de nada, o pânico estaria instalado. Tá? O pânico, pode ter certeza. O pânico estaria instalado. Porque a grande cobrança é o seguinte, tá? Todo mundo cético, não acredita em nada, então isso aqui é de algum lugar do planeta. Então o pânico estaria instalado porque os Estados Unidos já não é mais a maior potência bélica do mundo. Os Estados Unidos está sendo ameaçado e muito, porque os caras vêm aqui e fazem o que querem. Então você imagina o pânico que seria na interna, mas isso não rola. Porque eles sabem que isso aqui não é daqui, eles sabem que é de outra existência, de outro. Eles sabem disso, eles têm noção disso aí. O que eles querem fazer? Eles só não podem, Dudu, chegar e simplesmente falar agora, ó, gente, isso aqui é e era mesmo e acabou. Porque tem toda uma questão geopolítica sobre isso, e aí tem. Por isso que eles falaram, ó, e ficou bem claro nas entrelinhas, a China também tem que se declarar, a Rússia também tem que se declarar. Por quê? Porque eles também sabem que eles também sofrem essas intervenções e eles também não têm noção de onde que seja. Entendeu? Então ficou bem claro isso aí. Então eles manjam. Eu mais acho ou que menos o resumo é esse mesmo. Supondo que soubéssemos Sim. o que não sabemos, nós não podemos saber o que sabemos. É isso aí. Ou seja, mesmo que a gente soubesse do que isso se trata, nós não poderíamos falar isso aí, agora. Literalmente, cara, literalmente. Isso aí. Porque tem essa questão geopolítica, a questão econômica, Dudu, é muito forte. Porque você imagina, cara, você, por exemplo, né, sendo um militar e vir a público e falar o que muitos militares dos Estados Unidos falaram e foram perseguidos, foram descreditados. Imagina se Bob Pratt estiver certo. Bob Pratt não. Eu Bob concordo Lazar. com você. Imagina. Eu tô fazendo só um exercício aqui na minha cabeça. Eu concordo com vocês. Mas eu tô fazendo um exercício de pensar que isso também. A gente também não pode vamos dizer assim, tirar como hipótese, porque a gente está trabalhando sempre no campo das hipóteses, quando a gente fala sobre isso aqui, é que talvez por hipótese o cara literalmente. Eles não saibam. Eles não têm a menor ideia de talvez eles estejam batendo na cabeça, acredito que eles não sabem. batendo a cabeça Eu para um concordo lado com e você, para o outro, eu não e deve acredito ter que uns eles caras não lá saibam. dentro lá que estão com. Eu não acredito que eles não saibam, não. Não acredito, porque eu acredito. Eu acredito que, por exemplo, a Roswell, eles ficaram com vestígio das naves, entendeu? Então aí eles já têm noção do que é. Em Roswell eles ficaram, vários outros casos. Sim, mas aí que tá. Então, quer dizer, entre uma coisa e outra, ou seja, eles sabem alguma coisa, assim, não eles sabem não- tudo. Ou seja, eles podem Sim, ter aquela sim. dúvida razoável. Olha, eu não sei na totalidade, mas o que eu já sei já me garante que ninguém mais tem Sim. o poder sobre isso aqui, então já tá E tranquilo eles por não enquanto. são uma ameaça, Porque porque se fosse uma ameaça eles tinham feito alguma coisa. Né? é quase certeza que Sim. não é chinês, é quase uma certeza que não é chinês, eu não tenho certeza disso, mas eu já tenho uma certeza razoável pra tomar café isso aí. amanhã cedo. Então, Tranquilo. gente, olha só, isso aqui mais ou menos é isso. assunto para um episódio, é assunto para uma live, né? Pra um outro. Esse é um assunto pra gente fazer Uma no live, né? nosso proibidão. Baseado em cerveja, onde a gente não pode gravar. Depois você. Aliás, tá me devendo a caixinha, né? Por favor, vocês façam o pagamento aí. E o Dudu Vamos tá com o pagar aí chopp o que a quê? nossa patrocinadora mandou lá na casa dele. Se ainda tem alguma coisa. né? Mas é essa aí. Obrigado, Se ainda tem obrigado alguma aí, coisa. Cleiton, pela Gente, lembrança. então é o seguinte, nós vamos acabar por aqui, senão a gente fica até amanhã conversando aqui. O negócio, já que é ufologia de quintal, né? Você que ouve ufologia de quintal sem perceber que é ufologia de quintal, isso é um papo entre amigos.
né, dificilmente esse papo vai ser curto. A gente tem que se cortar para ter o mínimo possível. Mas vamos lá, gente. Dificilmente vai ser produtivo. Também, porque é uma ufologia de quintal. Gente, o negócio é o seguinte. Agradecer você que ficou até agora nos ouvindo. Já que você ficou até agora nos ouvindo, entra lá, www.apoia.se, né, .se, tá? Entra lá, Ufologia de Quintal, né? Dá uma ajudinha pra nós. Já tem algumas pessoas nos ajudando, legal. Daqui a pouco, só falta mais 200 pessoas pra gente conseguir pagar o nosso editor. Tá? Mas entra lá, dá uma ajuda pra gente, né? Que a nossa ideia, nós temos planos aí de aumentar ainda mais a nossa produção de conteúdo e a interação com vocês, tá bom? Gente, um beijão no coração de todos, tenham uma excelente semana, né? E como já dizia este velho apresentador de podcast, quem procura, acha. Uma das coisas mais curiosas que eu vi na França, cara, isso é uma das coisas mais curiosas, é que os caras compram aquele pão, vem aquele pãozão comprido, e o cara coloca em volta do jornal, coloca debaixo do braço e vai embora. É uma coisa muito... Então, lá, de repente, ele ia lá, já aproveitava, tomava aquele seu cafezinho, já pegava o pão, colocava debaixo do sovaco ali, ó, e perna pra quem a gente quer. E deixa, porque amanhã de manhã nós temos café. Eu achei que já tinha parado no bar certinho. lá da semana passada, lá que o cara tinha. No mesmo bar lá. Comprar um Paris Brett. Mas aí o que vai rolar, né, cara? Você viu isso aí lá, Dudu, ou não? Hã? Paris Brett? Não, Paris Brett, aquele pão redondo? Ah, vi. Que ele é um circo? Vi. Ele é um circo? Vi, Né? sim. É um circo. Mas é que você sabe, Paris Brett. você sabe que Paris Brett, né? Isso. Paris Brett, eu falei, pô, você sabe que eu vi essas coisas um pouco mais requintadas, assim, da vitrine, né? Então, assim, bem de longe, assim, eu não cheguei a tocar, entendeu? Mas viu, né? Esse que é o interesse. Vi. Aí, gente, vamos lá. Então, o que vai acontecer? Ele vai pensar Cleiton, isso aí, né? A tua câmera caiu aí. Agora voltou. Deixa eu só ajeitar aqui. Pronto. Tá Tá lindo. melhor agora, crianças? Então, o que vai acontecer, né? Vamos lá, então, deixa eu voltar aqui. Então, o que vai acontecer? Ele vai pensar ali, o que foi? É brincadeira, viu? A gente quer levar as coisas a sério, esse podcast não pode ser levado a sério, meu Deus. Mas vamos lá. O que vai acontecer, cara? Ele pensa ouvir aí, né, um barulho, ele pensa ouvir, não tem um barulho, uma agitação ali, ele fala assim, pô... Ufologia de Quintal.